Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Hoje a gente vai explorar juntos uma perspectiva simplesmente fascinante sobre a saúde. Uma que vai muito, mas muito além daquilo que a gente vê no espelho. Bom, vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente fica doente? É algo que todo mundo se pergunta. Mas e se a resposta for muito mais profunda do que a gente imagina? E se a causa de verdade não estiver só no nosso corpo físico? Agora, olhem bem para esse número, 80%. Guarda ele aí porque esse dado é poderoso e está bem no centro da nossa conversa. Ele tem um potencial de mudar completamente o jeito que a gente enxerga a nossa própria saúde. E aqui está a explicação para aquele número. A fonte que a gente analisou mostra que isso não é novidade, não. Sabedorias milenárias, como a medicina chinesa e a indiana, já falavam sobre isso. A ideia é que a grande maioria das doenças não nasce no corpo. Elas começam, sabe, como um eco, uma coisinha lá no nosso emocional, no nosso psicológico, que com o tempo acaba se manifestando aqui, na matéria. Ok, mas para a gente entender como isso é possível, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa ampliar a nossa visão sobre o que é ser uma pessoa. É hora de olhar para o todo. E quando a gente fala em todo, a palavra que surge é holístico. E sabe o que é o mais legal? Apesar de parecer uma palavra complicada, a ideia por trás dela é super simples. Não tem nada a ver com religião, tá? É só uma maneira de olhar para o ser humano como um sistema completo, onde tudo está conectado. E essa visão completa enxerga a gente assim como uma dança de várias partes. Tem um corpo físico, claro, mas também tem o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico e um espírito que habita esse corpo. E atenção nesse ponto, que é crucial. A gente é um espírito vivendo num corpo e não um corpo que tem um espírito. Essa pequena inversão de perspectiva, nossa, ela muda tudo. Então, como é que isso se aplica na hora de cuidar da saúde? Bem, não é uma competição. Uma não é melhor que a outra. Pensa assim, a medicina moderna é incrível. Ela é essencial para apagar o incêndio, para tratar o sintoma ali na hora. Já a abordagem holística, ela vai perguntar, peraí, por que esse fogo começou? Ela vai atrás da causa raiz. Uma complementa a outra perfeitamente. Beleza. Agora vamos para a segunda parte da nossa análise para entender de onde vem essa tal causa raiz. E a fonte que a gente estudou usa uma metáfora muito bonita para explicar como o que não é físico afeta a nossa saúde de hoje. Vamos imaginar que a nossa alma carrega uma mala de viagem, uma bagagem mesmo. E dentro dessa mala estão todas as nossas experiências, os traumas, os padrões que a gente foi acumulando numa jornada bem longa. E aqui vem o pulo do gato. A maior parte do que está dentro dessa bagagem é inconsciente. A gente nem sabe que está carregando. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do impacto disso. Só uma fatia bem pequena das nossas reações, tipo 10%, é governada pela nossa mente consciente, por aquilo que a gente percebe. A maior parte, uns 90%, vem dessa bagagem inconsciente. É ela que, muitas vezes, está no comando sem a gente nem notar. Certo. Se o grande desafio é essa tal bagagem inconsciente, o que a gente faz? Existe uma solução? Com certeza. E é isso que a gente vai ver agora na terceira parte. Vamos descobrir qual é a ferramenta mais poderosa para começar a colocar uma luz e organizar esse nosso mundo interior. E a resposta está nessa citação que a fonte nos traz. É o autoconhecimento. Tudo começa aí. Antes de qualquer cura, de qualquer mudança que a gente queira na vida, o primeiro passo, o passo fundamental, é ter a coragem de olhar para dentro e se conhecer de verdade. Mas na prática, como se faz isso? Bem, começa com a autoobservação, que é basicamente virar um detetive de si, prestando atenção no que a gente sente, em como a gente reage, mas sem se julgar. Depois vem a gestão emocional, que é aprender a lidar com esse mar de emoções. E por fim, um passo gigante, a autorresponsabilidade. É quando a gente entende que a nossa reação às coisas diz muito mais sobre a gente do que sobre o mundo lá fora. E no dia a dia, isso se parece com o quê? É se perguntar, isso que eu estou sentindo é fome ou é só ansiedade? Ou quando a gente explode com alguém, parar e pensar, peraí, essa minha reação exagerada é sobre o que a pessoa fez ou é sobre alguma coisa minha que foi cutucada? Fazer essas perguntas já é o autoconhecimento em ação. É começar a abrir a nossa bagagem para ver o que tem lá dentro.
E é assim que o ciclo se fecha de um jeito lindo. Conforme a gente se conhece, a gente cria coragem para abrir essa mala, olhar para o que tem ali com compaixão e, aos poucos, começar a tirar o peso que a gente não precisa mais carregar. A cura de verdade, segundo essa visão, sempre, sempre começa de dentro para fora. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos revisar rapidinho os pontos principais dessa nossa conversa. A grande mensagem para levar para casa é que saúde não é uma coisa só. Ela é como um tripé, um equilíbrio delicado entre o nosso bem-estar físico, a nossa saúde emocional e mental e também a nossa saúde espiritual, que é essa conexão com quem a gente é de verdade. Se um desses pés fica bambo, a estrutura toda balança. Resumindo em uma única frase, a gente é um todo. O que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espírito, uma hora ou outra vai se refletir no corpo. Por isso, cuidar de si de verdade é cuidar de todas essas partes com o mesmo carinho. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se cada sintoma, cada dor, cada desconforto não for um inimigo para ser calado, mas sim um mensageiro? Uma mensagem do seu ser, por inteiro, pedindo atenção para algo mais profundo. O que será que a sua saúde está tentando comunicar? Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.